Olá! Boa noite! Boa noite, Ivna. Boa noite, Nádia. Tudo bem? Ei, pessoal, boa noite, tudo ótimo. Hoje a gente tá assim, né? De paz com a gente. Nossa, depois daquele evento maravilhoso, Ai, como não, né? Eu fico só lembrando. E bom que seja um gatilho, né? Para que a gente faça isso sempre, né? Porque estar de mal com a gente não dá, né? A gente começou. Hoje a gente tem duas coisas. Não, a gente tem três coisas importantes. Presença da Nádia, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Super Nádia. Né? O 10º podcast, faltou um bolinho. Ai, hoje é o podcast 10. Temos biscoito. Ó. Ótimo. Não é low carb, mas não tem problema não. Da próxima vez traz biscoito, traz um bolinho de frango. Bolinho de frango. Pós-evento, porque a gente começou o podcast já falando do Viva Sua Real Beleza, que seria dia 3 de novembro, parece que foi ontem. E agora já passou, estamos aqui dia 5 de novembro. A nossa convidada de hoje, a gente não trouxe em outubro, porque em outubro ela ficou tomada de compromissos. É a super mulher do Outubro Rosa. Não, na verdade é o ano rosa, é todo ano, mas ela é a nossa super convidada hoje. Outubro é caro para ela, né? É de muito trabalho, muita missão, né? E aí, Nádia, tudo bem, querida? Tudo ótimo, Ivna. Uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje. E tenho certeza que vai ser muito inspirador o nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. Sim. Eu estou feliz, porque eu só consegui a Nádia dos bastidores, né? Da Ivna falando das histórias. Agora pude conhecê-la pessoalmente, da escritora. Tem tanta coisa aí, gente. Tem muita coisa para conversar hoje. Nádia Bueno Gomes, 51 anos, uma boa ideia. Gente, é uma inspiração para todas as mulheres, né? Para quem procurar essas divas aí lá da Hollywood e outros lugares, porque olha essa mulher. Que lindeza, né? 51 com cara de 31. Não, de 30 mesmo. E Nádia Bueno Gomes, casada com o Fernando, super parceiro, né? Eu vejo esse maridão aí, sempre muito apaixonada, ela também. 4 filhos, como eu, né? Nós somos muito corajosas. E eu conheci a Nádia em 2016. Não sei se eu já te contei isso, mas nós temos uma amiga em comum, que é a Neide, né? Um abração para a Neide, que também é de João Molevade, sua terra natal, uma cidade que a gente ama, né, Ken? Onde a gente começou a nossa carreira acadêmica, dando aula na FUNSEC. E nesse ano de 2016, a Neide me mandou uma mensagem, assim, um pouco abalada e tal, dizendo de uma amiga linda que tinha acabado de descobrir um diagnóstico de câncer de mama e me pediu oração. E para que eu pudesse te conhecer, ela encaminhava os áudios que você mandava para o grupo das amigas, me atualizando das notícias. Então eu fui acompanhando essa história de longe mesmo, sem você me conhecer. Até que, no dia do aniversário da Neide, de 50 anos, acho que foi de 50. Foi isso mesmo. Ela queria fazer uma festa. E Neide tinha umas ideias muito loucas, assim. Ela falou assim, eu quero te contratar para você fazer um momento na festa. Eu falei, momento? É uma espiritualidade. Eu falei, no meio de uma festa, a galera bebendo uma cerveja, eu vou fazer espiritualidade na festa, galera. Você tem umas coisas, né? Não, você faz um momento e tal. E eu acabei fazendo. Eu boto toda parada. Mas foi um negócio bem esquisito, assim, estranho, mas acabei fazendo. E lá chegou a Nádia. Na época, ela tinha... Aí já vou passar a voz pra você, porque eu fiquei impactada, porque você tava carequinha na época, mas você usava uma peruca Mara, uma meio Chanel, assim, né? E uma touca muito estilosa, que depois a gente até usou no book, né? Sim. Que eu fiz o seu. E uma touca assim, mas ela ficava igual aquela, sei lá, não sei se é anos 60, não sei. Estilo anos 20, anos 30, 20, era uma touquinha, era de renda, assim, toda de renda, e era Chanelzinho, assim, né? Linda, e tava no tratamento. E a partir daí a gente ficou muito próxima, né? Nádia foi uma super convidada do primeiro Viva Sua Real Beleza em 2018. E depois de um tempo, ela foi escrever a sua história. E aí, que está neste livro, você pode até mostrar um pouquinho agora, Nádia, porque só para situar como é que a nossa vida se cruzou, quando o inverno vira flor. Depois você vai mostrar de novo. Mas neste livro, quando ela me convidou para fazer o prefácio do livro, eu fiquei muito impactada com a responsabilidade, e ela disse para mim assim, porque foi através do seu convite para o Viva Sua Real Beleza, que foi a primeira vez que eu falei em público, assim, da minha história, despertou em você essa missão.
Então, agora eu quero passar a voz para você, para contar como é que foi esse processo, a descoberta, quem era a Nádia antes, né? Como que foi todo esse processo. E é como a gente já sabe, combinamos que na semana que vem você vai voltar. Agora é assim, gente. Chegou aqui, veio. Aí na semana que vem a gente vai contar dos projetos, que são muitos, que você pode depois se envolver e ajudar. Então, com você, a palavra, querida. Então, na hora que você comentou, eu não sabia. Realmente, eu até me emocionei, vocês perceberam, né? Meu olho começou a lacrimejar, porque eu não conhecia, que você sabia da minha história antes da gente realmente se conhecer naquele aniversário da Neide e que você recebia os meus áudios. O grupo A Vida é Bela foi um grupo de apoio que eu tive neste momento do diagnóstico e Neide fez parte, como várias amigas. Em 2016, eu estava com 43 anos de idade e eu fazia um controle, né? Outubro Rosa acabou recentemente de passar, mas eu sempre falo que câncer não é somente em outubro que a gente deve falar, é diariamente ter essa consciência. E eu já fazia acompanhamento de 6 em 6 meses, porque eu tinha calcificações, quer dizer, eu nem tinha nódulo, eram umas calcificações na mama que era para poder acompanhar como que ia ser desenvolvida essas calcificações. E depois de 3 anos fazendo mamografia e ultrassom de 6 em 6 meses, em março, a minha médica falou, cumprimos o protocolo, não teve nenhuma alteração nas calcificações. Ano que vem você volta. Vamos voltar a fazer 1 vez por ano. Isso foi em março. Em agosto, eu tomando banho, eu senti um nódulo aqui do cantinho, assim, quase perto da axila. Eu sabia que aquilo não existia, era bem nítido, assim. E tomei, na mesma hora, entrei em contato com minha médica por WhatsApp. Ela falou, venha ao consultório. E ela já achou aquilo estranho, já foi fazendo ultrassom. E no ultrassom a médica já falou, tem aspecto de maligno, vamos fazer biópsia. E foram os piores 10 dias da minha vida, né? Aguardar se eu estava com câncer ou não, já sabendo que a médica havia falado que tinha um aspecto de maligno. E eu perdi o chão totalmente quando eu abri o laudo e a médica tinha me alertado. Eu sempre comento isso, né? Que era para mandar o exame para o consultório dela. Na hora que eu entregasse o material lá, falar que é para entregar para ela. E eu fiquei naquela, gente, se ela demora a entrar em contato comigo, se vai no final de semana, e eu já estava contando os 10 dias, final melhor eu receber. Aí eu não dei o recado, eu mesmo fui pegar o resultado. Na hora que eu abro, e está escrito carcinoma lobular invasor. Eu, leiga, carcinoma, o que é isso? Não sabe que carcinoma é câncer? Aí eu pego, jogo no Google, na hora que eu vejo tanta coisa ruim que vinha, né, dessa palavra carcinoma lobular invasor, meu chão abriu, eu fiquei aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar. Entrei, na época não tinha essa questão de Uber, pedi um táxi, entrei no táxi, voltar para casa, segurando o choro, com, né, aquela vergonha de estar chorando em público dentro do táxi. E eu conto isso no livro. Nesse momento, toco uma música que é das minhas assim, prediletas, que eu amo de paixão. E não uma música que toca toda hora na rádio, essa música toca. E aquilo trouxe um alívio para o meu coração, como se Deus falasse ali, né, que tudo ia ficar bem. Que música que é? Agora eu fiquei curiosa. Eu sou péssima em inglês. Não, cantarola. É Lose My Religion. E é de uma banda que eu amo e é da década de 90. Então, assim, marcou minha adolescência. Né? E depois a gente pode passar um pedacinho aí, quem sabe, né, as pessoas escutarem. Mas essa música aqueceu meu coração. E eu levei, nesse primeiro momento, o dia normal. Sabe, é aquilo que você está meio de choque. Então, eu fui levar meu filho na escola, com aquela vontade de chorar. Eu tinha que pegar um salgadinho lá na boca do forno. E fui levando a vida normal. Sem ninguém. Meu marido me telefonando, porque ele sabia que eu ia pegar. E eu não respondia, não atendia. Sabe, eu estava, acho que em estado de choque mesmo. E encontrei com um amigo meu, que depois ele foi, assim, todo sentido para mim, que era um cabeleireiro, ele que raspou minha cabeça, e conversei com ele normal, sem falar nada, e ali vivendo a tarde ali do dia normal. E aí o Miguel estava no futebol, eu fui subir um dos morros ali que tem no Gutierrez, caçula, o caçula, o Miguel. Tinha 8 anos à época,
E eu morava no Gutierrez, eu ia a pé mesmo fazer uma caminhada. E na hora que eu... aquela tristeza, aquele cabeça baixa, assim. Na hora que eu levanto a cabeça, assim, um pôr do sol. O céu estava todo laranjado, era agosto, então era o inverno, né? Aquele sol redondo, imenso, imenso. Gente, aquilo me deu uma alegria. E eu pensei assim, gente, Deus está me falando que tudo vai ficar bem, sabe? E foi esse processo da tristeza e do medo e, ao mesmo tempo, começar a acreditar que as coisas ficariam bem. Somente quem passa pelo diagnóstico de câncer. Não adianta você falar, uma amiga passou, uma mãe passou, é só quem recebe. Porque tem certas coisas que a gente vive sozinho. Né? As pessoas querem nos ajudar, mas ela não está na nossa pele. Outro dia eu vi uma palestra que a pessoa falou assim, pegue na mão do outro. É muito sensacional. Você já viu isso, né? É legal demais. É legal demais. Então, se você quer, quando fala, você colocar no lugar do outro, né? Conta essa experiência. Vale a pena, é muito legal. E aí as pessoas pegam ali e tal, mas você não consegue sentir o que a pessoa está sentindo. Então, assim, essa questão de você falar assim, vou me colocar no lugar do outro. Né? Então, na hora que você toca a pessoa, que você pega ali na mão dela, você não consegue sentir as emoções dela. Então, assim, atravessar uma grande diversidade é muito fundamental, que você tenha a rede de apoio, que você tenha o carinho. Vamos falar do Fernando, vamos falar dos meus amigos, da família, mas você enfrenta sozinho. Na hora de fazer a químio, é você que vai receber a medicação. Na hora de fazer radioterapia, você que vai lá receber a radiação. Né? Então, assim, tem certas coisas na vida que você não vive a 2 ou a 3, você vive só. Você e Deus, né? Eu acredito muito nisso. Você e Deus. Então, assim, foram 15 dias que eu falo, e eu falei quando eu estive lá no Viva Ser Real Beleza pela primeira vez, que eu chamo de viver um luto de mim mesma. Que foi impactante e eu estava imersa no lado negativo do câncer. Porque, para mim, até então, câncer era relacionado à morte. O meu pai, ele tem um histórico de câncer de mama na família dele, várias primas faleceram. Ele, de 3 irmãos, ele tinha somente 2 irmãs. Uma faleceu de câncer de mama, jovem, com 50 e poucos anos. Então, assim, o que eu tinha ali de respaldo para eu observar era câncer mata. Então, na hora que eu recebi o diagnóstico, claro que eu fiquei com medo de morrer. E eu pensava do meu marido viúvo, eu pensava dos meus filhos, Miguel com 8 anos, a Malu com 10 para 11 anos, né? As meninas, todo mundo ficando assim, sem a mãe. O Fernando estava em Fortaleza neste momento. Meu marido, a gente vivia em Belo Horizonte e ele sempre era transferido de tempos em tempos a razão do serviço dele. E a gente já estava desde 2009 em Belo Horizonte. Ela já morou em várias cidades. A Malu é carioca, nasceu no Rio de Janeiro. O Miguel é capixaba. Então, assim, né? E eu era advogada, então eu sempre o acompanhava. Mas eu passei num concurso aqui em Minas, né? Eu sou funcionária pública do Ministério Público Estadual. E aí eu já não podia mais acompanhá-lo, devido ao meu cargo. E ele foi, então, para Fortaleza. Ele foi em junho. Em agosto, descobriu o câncer. Então, foi isso, né? De pegar a biópsia sozinha, de estar fazendo essas coisas sozinha. E ele, desesperado, né? Do lado de lá, tentando estar o mais próximo possível. Foi então que a minha filha Amanda faz uma relação de 30 mulheres. E é legal esse número, né? Ela podia falar 5, 10, não, ela juntou muitas mulheres no mundo inteiro, não somente no Brasil, que tinham vencido o câncer de mama e que eu desconhecia. Né, que tantas pessoas vivem o diagnóstico e vencem a doença, né? E eu pensei, eu também vou vencer. Eu também vou ser. Foi aí que você mudou sua sentença, né? Porque quando você pegou aquele papel, provavelmente as pessoas, nossa, meu Deus, né? Quase aquela sentença de morte. Foi aí que foi a virada de chave? Foi. É como se eu estivesse num quarto escuro e eu acendesse o interruptor. A luz. Eu abri a janela. Entendeu? A luz entrou ali. Foi neste momento que eu vi que ela estava em Elba Ramalho,
Eu não sabia que é o palpite do câncer. A Patrícia Pilar eu até sabia, mas a gente nem lembra disso, né? E tinha várias pessoas ali. Ana Maria Braga, que já mas passou por Ana várias, Maria, né? Ana Maria acho que teve 5. Ela acho que inclusive está com um que ela ainda convive com ele, né? Assim, foi muito guerreira. Ela não foi mama, né? Mas vários, assim, né? Então, você acha que começou no reto, o primeiro câncer que a Ana Maria teve. Então, assim, só que ela fez assim, só mama. Ela se tornou mulheres que tinham vencido o câncer de mama. Aí estava a Olivia Newton-John, ela até faleceu, acho que ano passado, né? Depois de muitos anos, mais de quase 30 anos sem o câncer, ele voltou. E ela acabou falecendo em razão do câncer que ela teve novamente. Então, assim, mas teve várias pessoas, né? A Jane Fonda, e mulheres incríveis que eu falei, eu também vou vencer. E foi muito importante isso para mim. E eu peguei assim, eu quero ser, então, um exemplo de superação para os meus filhos. Eu não quero que eles tenham isso que estava na minha cabeça. Esse filme que passava na minha cabeça do câncer ceifador de vidas, um vilão. Eu resolvi, então, dali para frente, encarar o câncer como um professor. E era algo, eu acredito muito nisso. Eu sempre prego isso quando eu falo que Deus coloca alguns obstáculos na vida da gente para melhorar, nunca para piorar. Um pai nunca vai dar algo pior. Ele não vai te tirar do bom, se não é para te colocar no ótimo. Mas talvez para você chegar no ótimo, você vai ter que passar por alguns percalços. Ele permite, né? Eu acho que é melhor que dá. Eu acho que a palavra permitir, eu acho que é mais interessante, porque a permissão diz de você escolher o lado que você quer ficar. E o lado que você escolheu diz muito também desse processo, né? Como que uma escolha você escolheu também, né? Sim. Junto dele, essa mudança, essa virada muito profundo. Aí o primeiro momento, assim, eu tava morrendo de medo. Não, aí foi assim, tá com câncer. O que vai acontecer? Foram 30 dias para saber o que ia acontecer, porque eu tinha que fazer uma ressonância magnética das mamas e eu tava para ficar menstruada e não é bom fazer perda da menstruação porque pode alterar o exame. Então, tinha que esperar passar esse período para poder fazer o exame. Aí, na hora que eu fiz a ressonância, não era somente um nódulo. Acho que eram 5 nódulos espalhados, todos pequenininhos, minúsculos, que eu nem sentia, mas espalhados na mama esquerda em vários lugares. Tanto que não teve como preservar a mama. Ele falou que teria que fazer uma mastectomia e não tinha como preservar o mamilo também. Teria que retirar tudo. E eu falei, graças a Deus. Tem mulheres que não aceitam, porque a mama está muito ligada ao símbolo da feminilidade. Mas eu sentia que eu estava dormindo com o inimigo. Eu acordava, às vezes, apresentada, eu tenho câncer. Sabe? E aquilo vinha assim. E na hora que ia retirar, para mim era o quê? Vai retirar esse mal, vai retirar o que está me colocando a minha vida em risco. Então, assim, eu não me apeguei em nada ao fato. E isso, para mim, foi maravilhoso, porque as mulheres que se apegam, eu respeito isso, eu entendo essa dor da perda da mama. Teve uma vez que eu vi uma pessoa que falou assim, gente, ainda bem que eu não tive que fazer a mastectomia, que foi só uma mastectomia, que eu não aguentaria pensar que minha mama vai parar no lixo. Eu nunca pensei. Não. Tipo assim, na hora que eu tirei, nota, uma parte minha foi pro lixo. Eu nunca pensei. Então, o câncer foi pro lixo. É a maneira que você encara as coisas. Exatamente. Então, é muito importante isso, né? Como você encarar. E eu encarei que seria o primeiro passo da minha cura. Então, fiz a mastectomia e eu tinha um nódulo benigno, biopsiado em 2015, na mama. Eu tenho a cicatriz aqui. E o médico falou, vamos retirar, já que você vai fazer uma cirurgia de grande porte, foi uma mastectomia radical modificada, vamos retirar esse nódulo. Para não dar problema, retira. Na sala de cirurgia, teve um patologista, que aí ele ia fazer o teste do linfoma sentinela, para ver se eu tinha que esvaziar a axila, ou seja, se o câncer já era invasor, um câncer invasor, ele não está já no centro, né? Ele sai para fora. Então, ele fez o exame e teve contaminação na axila, ou seja, ele saiu da mama para a axila. Então, retirou também os linfonodos todos. Eu não tenho mais a rede linfática do braço esquerdo. É uma coisa para sempre, cuidados eternos nesse braço. Tipo, não posso tirar pressão sanguínea, não posso tomar injeção, não posso tirar sangue, não posso fazer cutícula, não posso ferir esse braço. Enfim,
Muita fisioterapia, né? Que você me falou. Muita fisioterapia. Foram os 3 anos fazendo 3 vezes por semana. A cirurgia é a pior dor que eu já senti na minha vida. Eu dormia, às vezes, sentada no sofá da sala, porque era muito ruim, a gente dormia enfim, mas passou, tudo passa. Né? E você acabou tirando só uma mama ou você Pois é, aí na hora que ele foi fazer o teste, o patologista, e foi tudo pro material da mama, para descobrir realmente o protocolo, o que eu tenho que fazer? Tinha que examinar a mama, que foi retirada. Esse nódulo também era câncer. Nossa, ainda bem que olhou, né? Só que era in situ, ele não tinha saído, não era invasor. E ele falou, Nádia, você somente faz radioterapia nas 2 mamas, para esse aqui não precisa fazer nada, você pode continuar com a mama direita, e aí você vai ter, infelizmente, ele até falou assim, fazer quimioterapia, porque como saiu da mama e foi para a axila, a gente vai ter que entrar com a quimio e rádio, então vai ser o protocolo completo. E eu estava morrendo de medo da quimioterapia. O medo de passar mal, né? Que a gente, porque a gente já tem muitos relatos, o que a gente vê, porque cinema, novela, passa o quê? Só o lado ruim. Não passa o outro lado. Então você vê pessoas vomitando, pessoas passando mal, né? E me veio aquela cena, né, daquela novela da Camila, lá chorando na hora que foi raspar o cabelo e passava muito mal. Carolina, mas querendo ou não, a gente já avançou muito, né? Eu passei por um processo também pela minha mãe, né? Minha mãe faleceu em função de um câncer de mama que depois veio metástase. E a quimioterapia, por mais que a gente tenha muitos avanços, né? Mamãe morreu há 22 anos e a cirurgia foi muito antes, a gente sabe que ele ataca as células boas, ruins, mas também as boas. Então, a pessoa, ela realmente, por mais avanços que tem hoje, tem milhares, né? Tem até uma touca gelada, algumas coisas que diminuem a queda de cabelo, tem tantos outros procedimentos, né? Assim, que já avançou muito, mas ainda não chegou no processo que a gente gostaria, né? Eu até vi outro dia que tem um brasileiro que está na Holanda, se eu não estou enganada, que desenvolveu um processo para acelerar as células cancerígenas a tal ponto que elas mesmo acabam. E já fez o estágio de pesquisa, já está agora em pessoas. Já foi em animais e agora vai para pessoas. O que para mim foi tem sido a resposta à minha oração diária. Porque para quem perdeu uma mãe, né? Claro. Sabe da dor que é. Né? De toda a luta, de todo o sofrimento impedido. Por mais que você tenha dito que a pessoa não vive, mas quem está do lado poderia dar a vida para aquela lá, né? Para minha mãe, como eu gostaria que ela tivesse aqui. E eu não vivi, eu não senti o que ela sentiu, mas é tão dolorido também. Né? Imagino que seus filhos, o seu marido e que todo mundo perto também sentiu, obviamente não a químio, não a rádio, mas a dor. Justamente essa questão da dor, porque cada pessoa tem um processo. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa vai ter um processo difícil, vai estar passando muito mal. Muita dor. Muita dor, né? Mais com questão de metástases. Então, assim, o câncer, ele pode ser extremamente cruel. É muito cruel. Então, assim, depende de cada caso é um caso. Então, quando eu entendo a sua dor, entendo que você não sentiu o que ela sentia, mas você sentia muito como filha, né? Essa questão. Eu, quando adoeci, quando eu pensei assim, graças a Deus, é comigo, não é com os meus filhos. Foi um dos primeiros momentos de gratidão que eu tive, foi aí que nasceu a gratidão na minha vida, de ter a consciência do poder da gratidão. Graças a Deus era comigo, não era com os meus filhos. Eu falei, eu dou conta. Mas se eu visse meu filho, então imagino que sua mãe passou por isso, mas se fosse você passar por isso, seria muito pior para ela. Seria um sofrimento assim. Eu sou mãe hoje, eu falo que a gente. Toda mãe quer, né? Assim, fala, então, não, por favor, em mim, Senhor, e não dos filhos, né? Então assim. E aí eu me coloquei também, assim, coitados dos meus pais. Porque no mesmo momento que eu senti um alívio, graças a Deus é comigo, eu falei, meus 2 pais são vivos, graças a Deus. Em janeiro, meu pai faz 90 e minha mãe faz 80. E eu falei assim, gente, que sofrimento que eu até me emociono. Eu acho que esse episódio a gente esqueceu de um detalhe importante, o lencinho. É isso mesmo, mulher de verdade chora, né? Então, assim, que sofrimento que eu ia fazer, né? Eles passarem. Então,
Mas assim, aí foi isso que me deu essa força. Eu falei assim, eu não quero levar na tristeza. Aí foi uma decisão, uma escolha. Você falou de escolha. Aí sua primeira escolha, o câncer pode estar comigo, mas eu não vou estar com ele. Perfeito. Então, eu não quero passar essa versão que eu vejo nos filmes e novelas, a versão que eu conhecia, que eu sempre escutei. Da vítima, né? Da dor. A minha mãe também passou com muita resistência. Absurda, inclusive. Assim, é algo inacreditável. Só um parênteses, Nádia. Para oncologistas, né? É muito comum, enfermeiros, oncologistas, a morte. Eles lidam com isso o tempo inteiro. No velório e no enterro da mamãe, tinham médicos, enfermeiros da oncologia. Então, acho que é a missão, né? Aquele desenho que a pessoa faz, que... Da vida, né? Da vida, assim, é a ideia da permissão. Deus permite por algum quesito, né? Assim, ele não dá, eu não acho que ele dá, mas ele permite. E é essa missão que a pessoa tem em qualquer quesito, está aí você contando a sua história e transformando vida. A mamãe, de alguma forma, também chegou em muitos corações, né? Sim. Mesmo estando lá. E isso, para mim, foi muito marcante ter no velório, no enterro da mamãe, médicos, enfermeiros, que está todo dia. É uma coisa corriqueira, faz parte do ofício deles, né? E eles estiveram lá. Então, não foi por acaso, né? Claro, claro. Cada um tem a sua história, Missão. a sua jornada, a sua missão, e a pessoa deixa um legado, deixa algo, né? A pessoa, grande parte, né? Nem todos, né? Todos. Grande Nádia, parte. Você falou uma coisa aí, e que, por sinal, é marca no seu livro, é marca nas sessões de foto, porque ela teve você teve... De onde que surgiu a ideia de você ir registrando tudo? Quando você percebeu e virou essa chave e falou assim, o câncer, como é que é? O câncer, mas eu não... Eu câncer posso estar tá comigo, mas eu não vou estou estar com ele. E aí você trouxe mais leveza nos processos que geralmente são muito doloridos. Quando você fala da cena da novela da Carolina Dickman, a gente escuta aquela música foi conhecida como a música do câncer, né? Você escutar aquela música, você vê aquela imagem. E você fez no momento do corte de cabelo um momento familiar, sua cachorrinha ali, seus filhos assistindo, e uma fotógrafa querida que te acompanha já, né? Sim. Ela fotografou sessões de química, sessões de rádio, fez sessão fotográfica com as amigas em Ouro Preto, fez sessão fotográfica nesse dia do corte de cabelo. Lá naquele início, quando você faz essa virada e você fala assim, eu escolhi viver intensamente tudo isso e entender o propósito de tudo isso, você já pensava que escreveria um livro contando essa história, porque você foi documentando tudo? Na realidade, tem um divisor de águas. No início você perguntou quem que era a Nádia antes e tal. Antes do câncer, a Nádia era uma mulher extremamente tímida. O curso de Direito foi um curso desafiador, porque eu precisava da oratória. O primeiro trabalho que teve apresentação oral, eu fui sorteada, e eu conto isso, né, que antigamente eu tinha essa questão que eu era azarada. Qualquer presente que eu falava, gente, eu não vou ganhar não, que eu sou azarada. Se fosse por alguma coisa que eu considerasse ruim, eu falava, não, eu vou sair. Quer ver que eu vou sair na arguição? E toda a arguição da minha vida inteira escolar, eu era sorteada. E o professor me sorteou, ele era até um promotor de justiça lá de João Levade, ele dava teoria geral do processo para poder apresentar. O meu trabalho estava excelente, mas eu morria de vergonha de estar em frente a 50 alunos ali para poder falar. Eu falei, não vou não. Pode tirar meu ponto que eu não vou não. Aí ele sorteou mais 4 pessoas, aí no final, Nádia, você não quer realmente ir? Aí eu tive coragem, levantei e fui. Mas era muito sofrido para mim falar em público. E o câncer veio transformar isso, que hoje em dia eu falo que o Espírito Santo de Deus, a missão que ele deu para mim, essa questão de ser exemplo de superação, que no início eu queria que fosse para os meus filhos, ser para todas as mulheres, né? Eu não tenho noção, as pessoas sempre falam, Nádia, não tem noção quantas vidas você impacta com a sua história. Então, começou que eu sou uma pessoa que ama fotografia. Amo. Na época da faculdade, eu ficava com a máquina fotográfica, não tinha celular com câmera dentro da minha bolsa, porque eu não sabia que momento que eu poderia querer registrar. Então, eu sempre andei com uma máquina na minha bolsa. E quando veio o diagnóstico, eu virei essa chave, eu acendi a luz, né? E fiz essa escolha. Eu falei, se eu registro todos os momentos felizes da minha vida, como que eu não registrar a coisa mais importante, que vai ser a minha luta e a minha superação, e para deixar para os meus descendentes, que eu falei, se eu tiver netos, bisnetos no futuro, né? Nem que eu não esteja mais aqui, que eu passei isso com leveza.
me vendo alegre, me vendo sorrindo, me vendo um processo. Eu queria ressignificar. Aí isso, a palavra câncer para minha família. Então eu queria ter esses registros de vez choro, de desespero, registros de alegria. E eu acreditava que realmente podia ser alegre mesmo vivendo um momento difícil. Não foi fácil. É porque essa alegria é a alegria bíblica genuína, né? A alegria que Jesus fala é essa, né? A alegria que vem de uma certeza, de uma presença, que é a presença de Deus na sua vida, né? É do que a gente falava, eu ficava né, pensando aqui, né? até também lembrando a história de fazer as pazes, como é que Deus cuida dos detalhes da vida da gente. Caraca. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o Consolador. Consolador. Eu acho essa palavra tão forte, consola a dor. Diante dos momentos de dor, e aí a gente pode trazer todos os tipos de dor que estão enraizadas na vida das pessoas, a gente não consegue entender o porquê. Né? Você sempre fala isso também. Eu nunca perguntei porquê, mas perguntei para quê. Uhum. E, independente de saber responder se é porquê ou se é para quê, a certeza que deve nos mover é que esse Espírito Santo, ele está ao nosso lado. A presença de Deus está ali. Né? A gente já dizia até nos outros episódios, pode me faltar tudo, inclusive a saúde, mas Ele nunca nos faltará. Então, eu acho isso muito bonito, porque quando você se abre à ação desse Espírito Santo, ocorre que você consegue enxergar na natureza, nos fatos, nas pessoas, a forma de Deus comunicar com você. Então, você contou a música no carro, o pôr do sol chegando na sua casa, a frase tudo passa, que você conta que uma vez você leu, né? Uhum. No hospital, você tudo passa, e você levou isso para a sua vida, tudo passa, momentos felizes passam, momentos tristes passam. Então, manter essa alegria, essa é a alegria genuína, né? Essa é a alegria que brota de um coração cheio de Deus, assim. Essa é a alegria genuína, porque essa alegria que a gente vê aí fora, ela tá mais para euforia. Ou por uma felicidade empacotada, como se você pudesse comprá-la. A alegria é isso, né? Então, quando você fala, eu tenho hoje, a gratidão surge na minha vida com esse sentido, é por isso. Né? É essa consciência de que você tem o Consolador ao seu lado. E isso é maravilhoso. Né? Aí eu estava falando que eu estava com medo da quimioterapia e como que Deus é maravilhoso. E eu enxergo isso, sabe? E aí eu tive que... Acabou todo o processo, fiz a mastectomia e fui encaminhada a um oncologista. Então, foi a primeira vez que eu tive com o meu oncologista, doutor Enaldo, do Mater Dei. E ele me pediu para fazer vários exames, entre eles a cintilografia óssea, para eu poder fazer a quimioterapia. Então, eu tinha que ver se o câncer não tinha saído da axila para qualquer outra parte do corpo. Peguei todos os exames, não olhei nada. Fomos eu e meu marido para consulta com o oncologista, entreguei para ele. Aí ele com aquela cara de preocupação lá, olhando o exame, eu já vi que tinha alguma coisa errada. Aí ele fala assim, Nádia, vai ter que fazer o PET scan. Apareceu alguma coisa aqui no seu crânio, e a gente tem que ver se não é uma metástase. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma queda que você teve de criança e gerou uma cicatriz. Pode ser um nódulo, ele falou um nódulo de uma pessoa que tem um nódulo, que não é nada maligno, não. Falou um nome que eu não me recordo, pode ser esse nódulo tal, mas pode ser uma metástase. Então, amanhã cedo você vem ao hospital fazer um PET scan. Aí eu pergunto para ele, e se for metástase? Aí ele falou assim, então você não faz mais quimioterapia, você vai para o tratamento paliativo, a gente vai fazer um outro protocolo. Então, foi aquele momento mais tenso de tudo. Chego, minha mãe veio, né, ela estava na minha casa, conto para ela como é que foi, a consulta e tal, e mãe fala que ela viveu uma noite traiçoeira, que foi o pior dia da vida dela. Aquela questão que talvez eu não faria quimioterapia e que era paliativo. E engraçado que eu estava tranquila, eu estava em paz. Eu não tive medo. Acho que meu marido ficou mudo, ele não falava nada. Ele é muito introspecto, ele não põe para fora, ele sofre, não fala, sabe? Então, assim, aí eu sei que ele conversou com os meninos. Então, a gente sabia que ali poderia ser uma história triste no final. E eu sempre falei, Deus, seja feita a sua vontade. E o PET scan, ele injeta glicose no seu corpo. Você fica uns 40 minutos numa sala escura, com cobertor ali, esperando a glicose ir lá, fazer o efeito, para você poder ir para a máquina.
E neste momento, quando eu acordei, eu tinha um grupo de WhatsApp que eu coloquei a Neide, que eu estava até sem tanto contato com ela, e eu lembrei quem foi importante na minha vida, as amigas da infância até aquele momento atual. Eu sabia que aquelas pessoas que eu pedi socorro, tem 10 anos que eu não vejo, mas estariam ali para me dar apoio. Então, eu fiz um grupo com várias amigas e colocava toda a minha trajetória que estava acontecendo. E nesse dia eu coloquei, gente, aconteceu isso, à noite, amanhã eu faço Batiscam. E aí, quando eu acordei, várias mensagens já de manhã cedinho, Nádia, hoje é dia dos arcanjos. Reza para os arcanjos, era dia 29 de setembro. Reza para os arcanjos, conversa, vai estar tudo certo, já deu certo. Então, nesses 40 minutos, eu conversei muito com Deus, com Nossa Senhora, porque eu sou católica, estou até aqui, né? Sou católica. E com o São Miguel, São Rafael, São Gabriel, e falei que fosse feita a vontade de Deus. Mas eu falei com Deus o porquê que eu queria viver. Mas que não fosse feito, né? No meu e-mail eu tinha uma frase, a Ivana até fala isso no prefácio dela no livro. Nessa época eu tinha a frase de Caio Fernando Abreu, que falava assim: todo dia pela manhã eu acordo, dou uma piscadinha para Deus e peço, tomara que nossas vontades se coincidam, mas se não coincidir, que seja feita a vontade dele. É linda essa frase, né? Dou uma piscadinha para Deus. É muito... Né? Então, assim, eu dei ali a minha piscadinha e falei assim, tomara que eu possa ver os meus filhos crescerem, eu quero ver. O Miguel tinha 8 anos, mas eram adolescentes e crianças, eu queria envelhecer do lado do meu marido, eu não queria ter tristeza dos meus pais perderem uma filha, enterrar uma filha. Então, assim, pensava nisso tudo, mas que fosse feita a vontade dele. Aí eu faço o exame, aí doutor Leonardo... Eu acho fenomenal, porque médicos normalmente são céticos, né? Na hora que acaba o exame, e ele já vê, né? Porque ele deve ter o controle das imagens, ele fala assim, você acredita em anjo? Olha, sério? Sério. Eu conto isso no livro. Você acredita em anjo? Aí eu falo, sim. Ele diz assim, então você pode agradecer. Hoje é dia ele até falou, hoje é dia dos arcanjos, você não tem nada. Nossa, glória, né? E aí foi isso. Eu estava morrendo de medo de fazer quimioterapia, de passar mal, do cabelo cair. Mas, e de repente, era melhor, e de repente eu poderia não fazer quimioterapia. Aí, neste momento, eu tive a real noção. Aí eu consegui me colocar no lugar da pessoa que não é tarde demais. A pessoa que não tem chance de fazer um tratamento para cura. O tratamento é um tratamento paliativo, que vai dar até 10, 15 anos de vida. Mas não é cura, não se fala mais em cura. E aí eu falei assim, gente, a quimioterapia é minha amiga. Então foi assim, eu apelidei minha amiga quimioterapia. E eu ia feliz para a quimioterapia, grata. Eu senti isso, gratidão por estar fazendo quimioterapia. Eu não vi ela como veneno, como algo que me faria mal. Eu vi algo como bênção. E eu falei assim, Deus foi tão bom. Acho que Ele fez isso para me preparar para a quimio. Para eu ir com outro olhar para a quimio. Então, desde a primeira quimioterapia, eu fui assim, amando fazer quimioterapia, sabendo que ela me possibilitaria viver. Então, assim, a medicação, claro, você fica cansada, desgastada, você fica na cama, assim, cansada. Mas vomitar, eu não vomitei. Para aquele mal horroroso que falava, eu não passei. A Ivana falou dessa frase, né? Essa frase vem originária lá do rei Salomão, né? Que o anel que ele pede lá, né? Eu conto essa historinha no livro de Tudo Passa, que é essa questão que ele, às vezes, ele era muito eufórico, e, de repente, ele era muito triste. E aí, um dia, ele está andando lá no povoado e vê um cara se gabar que faz a maior joia, que ninguém faz joia melhores que ele. E ele vai e fala, então, eu quero que você faça uma joia que me tranquilize e que me deixe sempre bem. E o cara fica desesperado que tinha que entregar a joia para o rei Salomão, como que ele ia fazer essa joia? Por que ele foi se gabar de que era o melhor do reino, não sei o quê? E, de repente, ele entrega o anel onde está escrito, gravado, né? Isso também passa. Então, ele sabe que qualquer momento que ele vivesse, de alegria vai passar e tristeza vai passar. E Chico Xavier também tinha essa frase em cima da cama dele, da cabeceira dele, para poder lembrar que a vida é isso, seus altos e baixos, né? A gente nunca vai estar eternamente triste, nem totalmente feliz. E aí eu fiz essa frase, coloquei na porta do meu quarto, atrás da porta do meu quarto. Quando a porta estava fechada, essa frase estava aparecendo, né? Eu acordava e já dava de cara, né? Isso também passa. Então, eu sabia que aquela fase que eu estava vivendo ali, aquela metamorfose, as avessas que eu falava, né, que você vai perdendo cabelo, cílios, sobrancelhas, tudo aquilo passaria. Eu ia para a quimioterapia produzida, maquiada, com lenços coloridos, com perucas. Eu tive umas 4, 5 perucas, assim, que me possibilitavam. Eu falava assim, eu que sempre tive o cabelo do mesmo jeito,
nunca mudava o corte, cabelão, não sei o quê, preto, e de repente, assim, me possibilitou ser ruiva, ela me conheceu loira, me possibilitou, sabe? Então, assim, eu fui aberta, né? Eu fui aberta, entendendo que o câncer não como esse vilão, como uma oportunidade de viver coisas que eu nunca tinha vivido antes e olhar de maneira diferente para a doença, sabe? E isso foi transformador, e isso me possibilitou. Eu acredito muito no poder da palavra, né, das afirmações. Então, quando eu falava que isso passa, aquilo ia passar. Quando eu falava que eu tinha um sol dentro de mim, foi o meu mantra, né? Eu criei essa frase para mim nos momentos, porque nem tudo é azul, cor-de-rosa. Tem os momentos que você está abatido, o seu corpo cansa, é um tratamento pesado. A radioterapia, para mim, foi o pior momento. Tem que acolher também isso. Então, assim, quando eu estava... Como a gente aprendeu no encontro, né? Quando eu estava assim, eu colocava assim, falava assim, eu tenho um sol dentro de mim, eu tenho um sol dentro de mim. E eu me sentia iluminada, renovada, e eu falo que esse sol é Jesus. Né? Então, assim, criar esse mantra e falar me deu força nos momentos que, às vezes, era difícil, porque não é fácil, né? Eu posso falar em alegria, aceitação, acho que é isso também, a palavra aceitar, né? Mas é um processo. E a gente tem que trabalhar muito a mente, o pensamento da gente, né, para dar certo. Ô, Nádia, querida, eu acho que a gente vai ter que... Deixa eu só fazer uma pergunta, eu fiquei curiosa. Por causa do tempo. Você escrevia, a Ivna comentava, que você escreveu todo esse processo que depois gerou o livro. Na verdade, você ia relatando a cada tempo? Tipo um diário. Você fez um diário, assim? Na realidade, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu tinha um diário já no meu guarda-roupa fechado, sem uso. Tinha comprado uma vez que eu dei um para minha sobrinha quando ela fez 10 anos. Eu comprei um para mim também, que eu achei bonitinho. Ama papelaria, né? Aí eu comprei para mim também. E de repente veio o câncer e eu tava aquilo que eu não queria falar com meu marido ou com ninguém, aqueles medos que a gente não quer compartilhar, que é aquilo que você vive sozinho. Aquelas coisas que só você vive. Eu comecei a escrever lá. No início lá, talvez os 3 primeiros dias, meu querido diário. Mas depois eu já comecei, meu querido amigo Jesus. E eu escrevi um diário para Jesus. E eu compartilhava tudo que ia acontecendo durante esse 1 ano, que foi 1 ano do tratamento que eu chamo de pesado. E eu sabia que eu queria escrever um livro, né? E que eu queria retratar, porque eu não achei nada na época que eu pudesse me dar... Pudesse ser uma fonte de inspiração. Né? E teve um livro que foi sensacional, que é do Davi Servan. Ele é um médico, né? Ele já faleceu, ele teve um câncer, tumor no cérebro, mas ele escreveu um livro que é anticâncer, onde ele fala de alimentação saudável, ele explica essa questão toda ligada mais à alimentação. E foi um poderoso meio de inspiração para mim. Mas eu percebi que eu poderia fazer diferente para outras mulheres. E além dessa questão, né? Trabalhar as dimensões de espiritualidade, da fé, de tudo. De tudo que eu falo, assim, os poderes que eu descobri. Eu descobri tanta coisa... Como a gratidão que eu falo, eu não tinha noção que a gratidão é realmente um poder. Comprovado, né? Um poder cientificamente comprovado. Mas eu não tinha noção. Eu achava que eu era grata, mas você não tem noção como que ela é impactante na sua vida. E eu queria passar isso para as pessoas. E você fez ainda um processo terapêutico, né? Porque ao escrever, você ainda ajudou. Nossa, assim, como Deus é bom, né? Maravilhosa, generosa. Então, para a gente terminar o episódio de hoje, porque senão ele vai ficar grande, né? E a gente tenta fazer. E eu acho que já passou, Aldo, já passou mais de 40, não já? Quanto tempo já, Aldo? 50? 45 minutos já. Vamos terminar. Fala do livro, Quando o Inverno Vira Flor. Gente, eu tive a alegria de fazer o prefácio desse livro. Que mulher chique. Foi muito especial, porque quando ela me passou os originais para ler, coincidiu de ser o tempo da quaresma. E eu falo que foi um retiro. Ler o livro em primeira mão foi um retiro. Então, como que a pessoa pode adquirir o livro? Compra diretamente com você. Ontem mesmo ela postava no Instagram dizendo que ela ama fazer a dedicatória personalizada. Deixa o seu @ também, né, do Supervida. No próximo episódio nós vamos explicar esse negócio de Supervida, Sobrevida. Mas fala um pouquinho do livro antes da gente concluir, Nádia. Então, o livro, ele retrata os 5 anos... Mostra ele na câmera ali. Assim. Aqui. Os 5 anos do meu diagnóstico até a cura. Então, tudo que a gente conversou aqui e muito mais, né? Eu falo dos poderes que eu descobri, a questão da autoestima, a gratidão, a fé,
né? A fé foi um desafio imenso para mim. A gente depois pode falar no próximo encontro. E o livro, até então, eu tenho optado por eu mesma fazer a venda direta no meu Instagram. Então, ele somente é encontrado, para chegar no meu direct, conversar comigo, no Supervida Nádia. Por quê? Porque eu quero... Repete aí, Supervida Nádia. Isso, porque eu quero ter o contato com o leitor. Eu quero saber quem compra, eu quero fazer... Todo mundo quer uma dedicatória do autor, então eu faço dedicatória. E foi tão legal que ele fez 3 anos de aniversário, de 19 de outubro agora, e uma das pessoas que mandou um depoimento do livro para mim, ela falou assim, que quando ela leu a dedicatória, ela sentiu que eu falava para ela, aquelas palavras inspiraram ela a vencer ali o tratamento, sabe? Que ela tocou o coração dela. Então, assim, se eu coloco na Amazon, não tem isso, sabe? Às vezes mais frio, né? Então, assim, pode ser que um dia eu ainda coloque para alcançar mais pessoas, que muitas pessoas querem ser alcançadas. Eu sei que ele teria um poder maior de alcance, mas eu ainda estou meio apegada a essa personalidade que eu gosto de colocar em tudo. Então, e tem depois a gente falar do Segredo de Valentina. A gente vai deixar para falar no próximo episódio, porque aí você vai poder contar as ações no hospital com as crianças e tudo. Então vamos pro nosso brinde. Ai, é muita coisa para falar, gente. Nossa, é muita história. Porque diva pode. Então, olha, não se esqueça. Gostou? Compartilha. Segue o perfil da Nádia. Segue o Sou Diva de Verdade. @SuperVidaNádia. @eu e minhas escolhas, @viva sua real. Kênia Valadares. Desculpa. Eu toda hora o site que é eu e minhas escolhas. @Kênia Valadares, @viva sua real beleza, @sou diva de verdade, gente, é muita arroba. E você coloca aparece, tudo descrito, tudo descrito. A gente não esqueçam de curtir, inscrever no canal, né? Vamos tentar aí espalhar coisa boa. A gente espalha tanta coisa ruim, tem que espalhar coisa boa, né? Com a gente precisa dessa força. Então, vou fazer o brinde só para terminar de novo, porque a gente... Tchau, tchau. Até semana que vem. Ui.